No ar mais um programa diagnóstico. Hoje nós temos como nosso convidado, uma vez mais, o Dr. Cícero Moraes. E ele é ortopedista e vamos aproveitar a presença, a participação conosco hoje do Dr. Cícero para tirarmos algumas dúvidas sobre algumas terminologias, alguns termos muito comumente usados na linguagem do ortopedista, mas que muitas vezes o nosso público desconhece o seu significado. Por exemplo, Dr. Cícero, uma vez mais, muito bem-vindo ao nosso programa. Dr. Cícero, por exemplo, às vezes utilizamos terminologias, termos no dia a dia e desconhecemos. O que é uma órtese e uma prótese, por exemplo? Doutor, muito bem-vindo uma vez mais, viu? Eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para a gente tirar algumas dúvidas. Realmente são termos bastante confusos, até na área médica. O que seria uma órtese? O que seria uma prótese? Normalmente uma órtese é uma estrutura, é um artefato que vai ajudar uma articulação. Por exemplo, aqui nós temos uma figura de algumas órteses, né, que são imobilizações, que vão imobilizar um segmento do corpo, vão apoiar uma parte do nosso corpo. Aqui nós temos, por exemplo, algumas muletas. As muletas também são um tipo de órteses que a gente vai usar para apoiar um membro, apoiar uma articulação. A palavra prótese, na verdade, a prótese é algo que vai substituir alguma parte do nosso corpo. Então, por exemplo, o paciente que não tem um membro, então você vai colocar uma prótese nele que vai substituir aquele membro. E as próteses podem ser externas, igual nesse caso aqui nós observamos a figura, né, de uma prótese, né, de um membro inferior, e a prótese também pode ser interna. Então, às vezes, a prótese ela vai substituir uma determinada parte do corpo, no caso aqui, substituindo uma articulação. Às vezes, as pessoas também falam muito de pinos, de hastes, são situações que se colocam no osso para fixar o osso, não é isso? Não necessariamente uma prótese, mas uma placa. Ah, não, estou com uma placa no osso, estou com um parafuso no osso. O que vem a ser isso, doutor? Na verdade, o pessoal fala muito em platina. Também. Eu tenho uma platina na perna, eu tenho uma platina no braço, eu tenho uma platina. Na verdade, assim, nós da ortopedia, da traumatologia, nós utilizamos vários materiais, principalmente no tratamento das fraturas, que vão fixar, né, esses ossos para a correção das deformidades, a correção das fraturas, até o osso então sofrer um processo de cura, de consolidação. Por exemplo, nós temos aqui uma espécie de uma placa. Então nós temos uma placa que vai ser colocada lá no osso. Aqui nós temos, por exemplo, um outro modelo de uma placa um pouco menor. Então você observa que nós temos tamanhos variados, modelos variados, formatos variados. E às vezes essas placas elas são fixadas com parafusos. Então essa placa às vezes é colocada no osso, é parafusado no osso. Nós temos também vários modelos de parafuso. A gente pode observar que nós temos alguns parafusos com rosca total, com rosca parcial. Então nós temos vários modelos. Nós temos também algum modelo aqui também, uma placa também com um pino também. Essas placas são materiais de osteossíntese que vão ser utilizados nas nossas cirurgias ortopédicas. Nós temos às vezes também fixadores externos, né? Então às vezes a pessoa até vê na rua, né, a pessoa com aqueles ferros do lado de fora, né? Aquelas gaiolas que o pessoal fala, cuidado, né, quando vai passar no banco, cuidado se estiver chovendo e relampeando. Então na verdade são fixadores externos que nós utilizamos também, principalmente nas fraturas expostas, né, e alguns outros casos. Então nós temos vários materiais que nós vamos utilizar, que são materiais de osteossíntese e são materiais também variados. Na verdade fala platina, mas não é platina. Normalmente é um tipo de aço especial. Hoje a gente utiliza muito titânio também, que é um material que ele dá menos efeito, dá menos reação inflamatória, que tem uma flexibilidade maior. Então existe uma gama grande de materiais que nós utilizamos nas cirurgias ortopédicas. E o bom e velho gesso, onde entra? O gesso também, né? O gesso é tão antigo já, né? Quase como ortopedia. Por isso eu disse bom e velho. Isso, e nós utilizamos o gesso há muito tempo. Engraçado, e como que uma coisa, né? Que houve muita modernidade na medicina de uma forma geral. E o gesso, né? Que foi inventado, preparado por um cirurgião francês há muitos anos atrás, né? Já no século XIX já. E até hoje ele é utilizado e é uma coisa que deu muito certo.
Então o gesso, na verdade, é um tipo de atadura, né, que tem um carbonato de cálcio que a gente molha. Então a gente consegue moldar um osso, modelar um osso, e aquilo depois seca e fica duro, rígido. Então consegue imobilizar um osso fraturado, imobilizar uma articulação. É uma coisa bastante utilizada e até hoje em dia a gente utiliza muito, né? Existe um profissional da área da saúde que se chama o gesseiro, né? O gesseiro é o nosso colega que está sempre com a gente ali, ajudando a colocar o gesso nos nossos pronto-socorro, porque o movimento é muito grande. E o gesso é uma coisa realmente antiga que funciona e que nós utilizamos até os dias de hoje. E quando se pode abrir mão do gesso e usar tão somente a chamada tipóia, quer dizer, uma espécie de faixa assim para proteger aquele membro, aquela estrutura lesada? Nós temos vários tipos de imobilização, né? Nós temos o gesso de cálcio, né? Esse cálcio que a gente usa aí, mas temos gesso sintético também. Nós temos as tipóias, né? Às vezes uma fratura não vai ser necessário tratar com gesso, nós podemos tratar com a tipóia. E nós temos também outras imobilizações. Existem imobilizações, né, variadas que a gente utiliza, né, das formas mais imobilização. Existe também um tipo de plástico que a gente utiliza também. Esses plásticos são mais leves, são mais higiênicos. Às vezes o paciente pode até tirar para o banho. Então existe tipos de imobilizações variadas diferentes que o médico vai ver qual que é o mais adequado e o melhor utilizado para cada tipo de paciente e para cada tipo de lesão. Porque uma coisa é uma fratura, um entorse, uma contusão, então existe uma variedade muito grande. O senhor disse das diferenciações das lesões de ortopedia. Vamos falar de todas elas no bloco seguinte. Agora, a fratura per si, quer dizer, quando pensamos em fratura, quando é necessário operar e quando nós podemos tratar de maneira conservadora, só observando e tratando aquele paciente com a medicação? Então a fratura, na verdade, é quando um osso sofre um trauma muito grande e esse osso quebra, né? O osso ele tem uma certa rigidez. O osso, né, uma das principais funções do nosso esqueleto é nos sustentar, né, para que os músculos, os tendões possam fazer os movimentos nas articulações e a gente se locomover. Então quando esse osso ele sofre uma pancada muito forte, um trauma muito forte, né, ele pode quebrar. Então a fratura nada mais é do que quando um osso se quebra e ele pode quebrar de várias maneiras, de várias formas. Observe aqui que existem traços diferentes. Aqui o osso está alinhado, aqui o osso já começou a se desviar. Então existem vários tipos de fratura. Então cada tipo de fratura vai ter um determinado tipo de tratamento. E às vezes depende muito do paciente também. É uma criança ou é um adulto? Às vezes uma fratura numa criança é tratada conservadoramente, sem cirurgia, só com gesso. E às vezes aquele mesmo osso, aquela mesma fratura no adulto vai ser tratada de forma cirúrgica. Por quê? Porque a criança tem uma plasticidade biológica maior, a criança remodela mais, a criança está em fase de crescimento, então ela tem uma capacidade de remodelação muito grande. Por isso que na criança, normalmente, o tratamento das fraturas ele é mais rápido, ele é menos complicado e ele evolui de uma forma melhor. Agora, o senhor disse que vai depender do tipo da fratura, né? Existem aquela chamada fratura exposta, por exemplo, onde o osso tem contato com o meio ambiente, tem que levar para o centro cirúrgico, normalmente, a não ser que seja de dedo, uma coisa menor, não é isso, doutor? Uma fratura exposta é uma fratura grave. Grave. Normalmente, a fratura exposta é uma fratura de um trauma de uma intensidade maior, onde há, além da fratura no osso, a exposição daquele osso para o meio externo. E o osso que lá dentro do organismo ele é estéril, quando ele comunica com a pele, com o meio externo, há uma contaminação desse osso. Então essa contaminação, esse tipo de fratura, quando o osso sai para fora, esse paciente tem que ser levado, né, para o pronto-socorro, ele tem que ser submetido a um tratamento cirúrgico, ele tem que usar antibiótico, né? E tem que ser acompanhado de uma forma mais de perto e as complicações também são muito maiores. Então, normalmente uma fratura exposta, ela demora mais para consolidar, ela demora mais para curar e ela também tem mais complicações. Ela cola menos, ela infecciona mais. Então, normalmente as fraturas expostas são mais graves. E existem também as chamadas fraturas patológicas, explicando para o nosso telespectador. Existe uma doença no osso que levou ao osso quebrar-se. O osso não estava são. E nós chamamos isso tecnicamente de fratura patológica. Com qual frequência isso pode acontecer, doutor? É verdade. Então, um osso que não é normal, por exemplo, o paciente tem um tumor no osso. Então, o paciente tem lá um câncer de mama, por exemplo, que dá uma metástase no osso, e aquela metástase vai corroer aquele osso, por exemplo, vai enfraquecer aquele osso. Então, às vezes, até um movimento pequeno
uma queda leve, aquele osso que já não está normal, que já está um osso patológico, vai sofrer uma fratura que a gente chama de fratura patológica. Uma outra doença também que é a osteoporose, né? Ela também vai causar às vezes um enfraquecimento muito grande naquele osso e às vezes até o próprio movimento de torção do paciente, o paciente vai agachar para pegar alguma coisa no chão, a coluna pode sofrer uma fratura, o fêmur, o colo do fêmur, o paciente pode sofrer uma fratura, às vezes um trauma leve. Então essas fraturas onde o osso não está normal, a gente chama de fratura patológica. Muito bom, muito bem explicado pelo Dr. Cícero. Nós faremos agora um breve intervalo e já retornaremos ainda conversando com o Dr. Cícero sobre essas terminologias, esses termos tão usados na ortopedia. Nos vemos daqui a pouquinho, continue conosco. Estamos de volta com o nosso programa diagnóstico, hoje conversando com o Dr. Cícero Moraes. Ele é ortopedista e nós temos conversado sobre alguns termos muito comumente usados na ortopedia e que são aplicados no nosso dia a dia pela população que sofre ou padece de alguma doença ortopédica. Doutor, por exemplo, ouvimos muito a palavra contusão, entorse, fratura, logicamente, estiramento e assim por diante. O que vem a ser, por exemplo, doutor, uma contusão? Esses termos realmente, né, às vezes causam muita confusão, né, com as pessoas, os pacientes, e realmente às vezes alguns profissionais médicos acabam se confundindo com esses termos. Mas de uma forma geral, né, esclarecendo esses termos mais comuns que são utilizados, esses que você mencionou, normalmente a contusão seria um traumatismo, uma pancada, um trauma que a pessoa pode sofrer em qualquer região do corpo. Então a pessoa pode ter uma contusão na cabeça, no ombro, no braço, na perna. Normalmente a contusão é um processo traumático, então alguma estrutura, alguma coisa pode causar esse impacto. Por exemplo, uma briga, né, uma agressão, a pessoa pode sofrer um trauma, sofrer uma contusão. Um acidente de carro, um acidente de trânsito, um acidente de bicicleta, a pessoa pode cair, bater o ombro no chão e sofrer uma contusão do ombro. Então, na verdade, jogo de futebol leva uma canelada na perna lá, uma chuteirada, né? Pode sofrer ali uma contusão na perna. Normalmente as contusões, elas são lesões de uma gravidade menor do que, por exemplo, as fraturas, né? Mas mesmo as contusões, elas são classificadas, né? Porque existe uma contusão leve, uma contusão moderada e uma contusão grave. Normalmente a contusão leve é aquela que não tem uma equimose, não tem um edema, não fica muito roxo, né? Não tem um hematoma grande, não tem muita dor, né? E o caso mais grave normalmente apresenta tudo isso. Então a contusão seria um traumatismo em qualquer parte do nosso corpo. Quando essa contusão, esse trauma, por exemplo, ele tem uma força maior, capaz de não só machucar ou agredir aquelas partes moles que estão ali em volta do osso, que são tendão, músculo, mas quando causa uma quebra o osso, a gente já fala que é uma fratura. Então já seria uma lesão de uma intensidade maior e de uma gravidade maior. Já nas nossas articulações também, nós podemos sofrer vários tipos de lesões. Por exemplo, nós podemos ter as entorses, as subluxações, as luxações e até as fraturas articulares, né? Quando algum osso vai quebrar ali dentro da junta. Mas o entorse também, de uma forma geral, seria um estiramento dessa articulação. Então, quando essa articulação ela sofre um movimento anormal do que aquilo que ela está acostumada, por exemplo, o entorse de tornozelo. Então, às vezes, o paciente está caminhando, né? A senhora está usando um salto e faz uma torção de uma articulação do tornozelo. Essa articulação ela é torcida de uma forma um pouco mais intensa. Então, essa articulação ela sofre um entorse. Então, que é a mesma coisa de torção do pé, por exemplo, o paciente vulgarmente fala, torci meu pé, seria mais ou menos isso? É mais ou menos a mesma coisa, né? O entorse, a torção, normalmente são sinônimos. E também tem gravidade diferente. Então, o entorse pode ser um entorse leve, moderado e grave. Então, o entorse leve vai ser uma forma mais suave, o entorse grave vai ser uma forma mais
violenta, e a forma grave normalmente vai acontecer ruptura de ligamentos e também vai necessitar de um tratamento mais especializado e mais complexo. Então o entorse é uma forma que também pode ser graduada nesses graus aí de leve, moderado e grave. E o tratamento, a lesão vai ser variada e o tratamento também vai ser variado. Outra coisa que nós temos nas nossas articulações são as luxações e também as subluxações. O que seria uma subluxação e uma luxação? A subluxação, na verdade, é quando o entorse ele é tão grande que a articulação ela chega a começar a sair fora do lugar, mas não sai completamente. Quando ela sai completamente e não consegue voltar, aí então a gente fala que é a luxação. Talvez, né, você que nos escuta aí, que nos assiste, já possa ter sofrido uma luxação ou observado algum paciente que sofreu uma luxação. Normalmente é um trauma maior e é um episódio bastante doloroso. Então, quando uma junta luxa, quando ela sai completamente do lugar, normalmente ela rompe ligamentos, ela rompe cápsula articular e outras estruturas dessa articulação e causa uma dor muito grande, uma disfunção muito grande. Muitas vezes esse paciente também tem que ser levado ao pronto-socorro para que essa articulação possa ser voltado ao local, né, de origem dela. E ela pode acontecer no dedo e às vezes até no ombro e a pessoa desavisadamente tentar ela, por si própria, um colega, reduzir, quer dizer, voltar para o lugar. Isso é um perigo, né, doutor? É um perigo porque às vezes você pode aumentar a lesão, né? Porque normalmente o médico ele já conhece a anatomia, normalmente ele solicita um exame complementar de imagem, uma radiografia, para ver também se não tem uma fratura. Ele vai ver para que lado que aquela luxação ocorreu, se foi para frente, para trás, para o lado, para qual a manobra que ele vai fazer para colocar aquela articulação no local. Então, né, o ideal é que o leigo não tente fazer uma redução de uma luxação quando isso acontece lá no campo de futebol ou na rua. O ideal é que seja levado ao hospital para que o médico possa fazer essa redução dessa luxação, ou seja, colocar de volta essa articulação no local. Outra terminologia muito falada é o estiramento muscular, por exemplo, ou mesmo a distensão. O atleta não vai poder jogar porque teve um problema muscular, mas foi só uma distensão, o que é facilmente tratável. Enfim, doutor, o que vem a ser isso? Distensão, estiramento muscular e qual o grau dessas doenças? Então, existe graus também de lesão muscular. Então, normalmente o paciente pode ter uma contratura, que seria um traumatismo no músculo de uma forma mais leve. O músculo às vezes fica contraído, né, durante só aquele momento do trauma ali. Existem os estiramentos musculares, quando o músculo ele estica, né, mais do que o normal. Mais do que o normal. E pode, dependendo também de variados graus, esse estiramento pode ser mais leve, mais grave. E existe a ruptura muscular, que já seria um caso mais grave quando esse músculo ele rompe completamente. Então nós teríamos a contratura, teríamos o estiramento e teríamos a rotura ou rompimento muscular. Então são graduações diferentes, gravidade diferente, tratamento diferente e tempo de recuperação diferente. Então, quando o jogador de futebol lá, ele sofre um estiramento, uma contratura mais leve, normalmente o tratamento é mais simples, ele fica menos tempo de repouso parado no tratamento. Quando é uma ruptura muscular, às vezes ele tem que se submeter a cirurgia, é um processo demorado. E hoje em dia, o que nos auxilia muito no tratamento dessas lesões musculares, ou até nas articulações ligamentares, é um exame chamado ressonância magnética. Sim. Que é um exame que tem uma especificidade muito grande, uma sensibilidade muito grande, né, para observar o grau dessas lesões para que a gente possa fazer o tratamento. Então, quando o jogador de futebol hoje ele sofre uma lesão lá no campo, né, o que o médico fala? Vamos agora aguardar, vamos fazer um exame de imagem, vamos fazer uma ressonância para a gente avaliar melhor qual o grau dessa lesão, para a gente dar um prognóstico melhor de qual vai ser o tratamento e a recuperação deste paciente. Agora, uma imagem que entrou para a história, aí nós estamos falando não de ruptura muscular, mas de ruptura de tendão, foi aquela ruptura ocorrida com o Ronaldinho. Ronaldinho Fenômeno, ele girou o joelho numa jogada de futebol e parece que o tendão do joelho ali rompeu completamente, não é isso? Ali já é uma ruptura do tendão propriamente, né? O tendão aqui do joelho, tendão patelar, não é isso, doutor? Um tanto mais grave, né?
O Ronaldinho foi uma imagem, né, que estava na televisão, estava na imprensa, uma fotografia, uma foto que realmente, essas lesões traumáticas no esporte, normalmente elas chocam um pouco, né, pela gravidade e até pelo impacto, né, que dá, e esses jogadores, esses atletas, normalmente eles têm uma legião de fãs muito grandes. Não só as lesões ligamentares, mas o Anderson Silva, quando tu teve aquela fratura também, né, na luta, uma fratura grave da tíbia, que também foi submetido à cirurgia. Mas voltando ao Ronaldinho, o Ronaldinho realmente ele tinha uma tendinite naquele tendão da patela, e pelo fato desse atleta profissional, muito treinamento, ele teve um entorse, realmente aquele tendão rompeu, né? Aquele tendão rompeu completamente e ele foi submetido a uma cirurgia. Então foi feita uma reconstrução daquele tendão para que ele pudesse voltar, né, a jogar o futebol, e voltou muito bem, até foi campeão, né? Nós somos campeões mundiais com o Ronaldinho já recuperado daquela cirurgia. Mas uma lesão muito comum que acontece também nos atletas é justamente a lesão dos ligamentos também. Sim, se fala muito em menisco, ligamento. Foi uma lesão ligamentar e tudo. Nos fale um pouco disso também, doutor. Então a articulação do joelho, principalmente, nós temos aqui também um modelo, nós temos aqui esse tendão, esse aqui é o osso da patela, que é esse ossinho que a gente tem na frente do nosso joelho. Aqui nós temos esse tendão aqui, que é o tendão patelar, que foi o que o Ronaldinho rompeu, mas nós temos outras estruturas no nosso joelho. Então nós temos aqui, isso aqui é um ligamento, isso aqui é um outro ligamento. Aqui dentro, né, nós temos aqui os meniscos, que estão essas estruturas fibrocartilaginosas, que também tem várias funções no joelho. E nós temos aqui dois ligamentos, tem um aqui na frente, tem outro aqui atrás, que são os ligamentos cruzados do joelho. E esses ligamentos também, eles são muito comum a lesão desses ligamentos. Sempre a gente ouve também, né, jogador de futebol aí que rompeu o ligamento e vai fazer uma cirurgia, vai ficar vários meses parado. No último domingo mesmo, né, o lateral direito do Atlético sofreu lá uma lesão de um ligamento no tornozelo, vai ser submetido à cirurgia, vai ficar 4 meses parado. Então esses ligamentos nos atletas também, essas lesões são frequentes, são lesões de difícil tratamento. São pacientes que precisam ser operados, são cirurgias também bastante complexas, mas normalmente esses pacientes eles voltam a uma atividade atlética competitiva e normalmente eles evoluem de uma forma muito boa. Eu imagino que na vida dos atletas as contusões sejam muito comuns, né? No dia a dia, né? Batendo na perna do outro e tudo mais. Agora, para chegar no nível de lesão ligamentar como esse é mais raro, né, doutor? Felizmente é mais raro, né? Felizmente é mais raro. Mas existem várias estatísticas aí, né, dos esportes ao longo dos anos. Uma coisa que chama a atenção, por exemplo, é que as mulheres são mais sujeitas a esse tipo de lesão de ligamento. Por exemplo, nos Estados Unidos, que as mulheres jogam mais futebol, lá nós temos muito mais lesões desse ligamento cruzado anterior do que no Brasil, que não é muito comum que as mulheres joguem futebol. Mas nas mulheres que jogam futebol no nosso país também, é muito comum a incidência dessas lesões também. Talvez pelo fato, por natureza, o tendão, ou quer dizer, o ligamento já ser um pouco mais frágil na mulher. Não é isso, doutor? Isso. Doutor Cícero, nós agradecemos uma vez mais a sua participação aqui conosco. É desnecessário dizer do quanto nós fomos informados, instruídos uma vez mais. Muito obrigado. E muito obrigado também a você por ter passado esses instantes conosco. Te faço um convite para estarmos novamente juntos no próximo programa Diagnóstico. Até mais.